bem-vindos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue meus endereços na internet, temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. Edição de terça-feira, 8 de novembro de 2022. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é dia de São João Duns Scoto, São Deodato e São Godofredo. A Igreja vive a 32ª semana do tempo comum, não é? A fase da Lua, que começa hoje, dia 8, é a Lua cheia, hein? Já começa às 8 horas e 2 minutos. Estamos no 312º dia do ano, faltando 53 dias apenas para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se em 22 de setembro, às 22h03. Novembro é o 11º mês do ano, o penúltimo mês do ano, tem 30 dias, é o mês nacional de ação de graças, mês do advento, tempo de espera e preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo. É o mês da proclamação da República, dia 15, feriado nacional. Mês da bandeira, dia 19. Mês do doador de sangue, dia 25. Do soldado desconhecido, dia 28. E nesta terça-feira comemora-se o dia da radiologia, dia do radiologista também, dia mundial do urbanismo, e tem o segundo eclipse lunar total de 2022. Vamos a outras informações. Eu tenho aqui, olha, a informação sobre loteria de números, a Mega Sena, a loteria mais famosa da Caixa Econômica Federal. Prêmio acumulado, hein? Vai a 63 milhões na quarta-feira. O concurso 2536 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 5 de novembro, não teve acertador na faixa principal. Os números sorteados foram 09, 22, 27, 30, 33 e 45. O próximo concurso é o 2537. Será nesta quarta-feira, 9 de novembro de 2022, estimando um prêmio de 65 milhões de reais. E já existe um acumulado superior a 54 milhões e 575 mil. A quina, né, do último concurso teve 163 ganhadores. Cada um leva R$ 28.773. Os 10.787 acertadores da quadra têm direito a R$ 621. A arrecadação somou R$ 81.346.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica ou então pela internet, né, no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Agora eu vou falar para vocês sobre pesquisa informal de preços. Quem me segue já sabe, né? Eu sempre faço pesquisa informal de preço quando eu mesmo vou adquirir produtos para o meu lar. Eu vou num estabelecimento, vou em outro, e vou em mais outro, em 3 estabelecimentos, pelo menos, até adquirir o produto. Olha, eu comprei em Vila Velha biscoito creme cracker da marca Vitarella Croc, tradicional, 350 gramas, olha o valor, R$ 2,72. 350 gramas do biscoito tradicional cracker Vitarella. Eu comprei na Avenida Champanhar, Praia da Costa, Vila Velha, no supermercado Carone. Olha aí, supermercado Carone, com essa promoção do biscoito creme cracker. Eu viajei também de Colatina para Vitória e de Vitória para Colatina. Na verdade, eu peguei um ônibus da aviação Águia Branca, da Serra para Colatina, um executivo. Paguei
67,38. Na volta, né? Porque quando eu fui de Colatina para a Grande Vitória, eu fiz baldeação, né? Troquei de ônibus, mas da Serra para a Colatina eu fiz uma viagem direta. Paguei R$ 67,38 num ônibus executivo da aviação Águia Branca, que fez a linha Vitória-Aimorés, ok? Então foi no horário ordinário. Tem pesquisa também de combustíveis. O posto Champanhar, na Avenida Marcelino Champanhar, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, tem vendido o litro da gasolina por R$ 4,75, hein? É o preço verificado no dia 6 de novembro, no domingo. Preço à vista ou com cartão de débito. Já a rede Marcela, na Avenida Luciano das Neves, também em Vila Velha, precificou o produto em R$ 4,79. 4 centavos a mais que o preço do posto Champanhar. Temos mais aqui, outra pesquisa foi feita na rede de postos Caxias do Sul, próximo à Praça do Pedágio, na Serra Grande Vitória. Valor cobrado R$ 4,85. E eu pesquisei também no posto João Neiva, ao lado da rodoviária do município de João Neiva, no noroeste do Espírito Santo. O preço da gasolina ficou em R$ 4,95, já na segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Quanto ao óleo diesel, saiu por R$ 6,19 o litro. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Um jornal editado em Vitória e que circula nas bancas de jornais de forma impressa no Espírito Santo, além de padarias e lanchonetes também. Eu vou passar para vocês as manchetes do jornal A Tribuna de sábado. Sábado foi dia 5 de novembro de 2022. Vamos lá. É uma notícia importante. Olha, advogados presos, acusados de repassar recados do tráfico de drogas. 10 advogados. Apontado como pombo correio de traficantes, o grupo de advogados é acusado pelo Ministério Público. O valor pela tarefa era de R$ 12 mil por mês. Gente, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, ficou de se pronunciar sobre o assunto. 10 advogados presos por repassar recados do tráfico de drogas. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Resgate em alto mar, outra manchete de A Tribuna no sábado. Ervando Andrade saiu para pescar em Guarapari e ficou à deriva por 3 dias após um defeito no barco. Ele acabou resgatado por militares do Nota R. Coluna Papo de Família. Saber perdoar faz parte do jogo da vida. Muitos não sabem e se desesperam. Coluna Pop.zap. Polícia Civil revela que avião com Marília Mendonça estava fora da área de proteção. WhatsApp vai ter grupo com mais de 1.000 participantes. O novo recurso vai permitir arquivos mais pesados. Chefe de cozinha de Guarapari vai para a Copa do Catar fazer moqueca capixaba. STF libera 6 mil despejos por atraso de aluguel a partir desta semana no estado do Espírito Santo, hein? Deixa eu ver, tem mais aqui. Superculto em 10 idiomas. Agora vamos à edição de domingo do jornal A Tribuna. Vamos ver o que saiu na capa do jornal de domingo, dia 6 de novembro de 2022. Especialistas explicam por que casamentos estão durando menos. Você sabia? Eu acho que até o mais incauto dos leitores de jornais sabem, né, que o casamento está durando menos. Pois é, você que gosta de jornal, está na capa de A Tribuna. Traição, falta de diálogo, individualismo e redes sociais estão entre os principais motivos da separação. Média de duração do casamento caiu de 15 para 12 anos no Brasil e no estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Regra do recall deixa carros até 4 meses parados nas lojas. Olha, o William Rodrigues é dono de uma revendedora de veículos e está com pelo menos 15 carros na loja, aguardando a chegada das peças para fazer o recall. Tem mais aqui? Tem, o Jornal de Domingo está recheado de notícias, o jornal A Tribuna Dominical. Fonte Grande, agronegócio no estado desacelera investimento e entra no modo de espera após as eleições. Essas eleições, com esse governo esquerdista que está chegando por aí, realmente desestimula, né? Desestimula o investimento. Mundo Digital, no embalo da Corrida Tribuna, veja os melhores aplicativos para correr e pedalar. Coluna Sexo e Saúde, laser para reduzir infecção provocada por falta de vitamina, higiene e problemas emocionais. Tem mais aqui, manchete do jornal A Tribuna de domingo. Empresas procuram estudantes e recém-formados cinquentões. Olha os cinquentões conseguindo vaga. Temos notícia do futebol no Jornal Dominical. Pequenos craques, grandes promessas, suor e dedicação. E também, deixa eu ver, só envelhece quem perde a curiosidade. É mais uma manchete. E outra manchete, escolas que ensinam o amor pelo campo há meio século. Agora vamos à edição de segunda-feira, é o único dia que não circula de forma impressa, hein? A edição de A Tribuna. Então, a edição de segunda-feira não circula de forma impressa, é o único dia. Nos outros dias da semana, o jornal está nas bancas e também padarias e lanchonetes. Vejamos a edição de segunda-feira, que foi dia 7 de novembro de 2022. Irmão, olha que notícia terrível, gente. Irmão é suspeito de matar a irmã, uma universitária em briga por herança. Fernanda da Silva Pereira foi com a família ao sítio que pertencia ao pai, morto em 2020, e em uma discussão levou 7 tiros e não resistiu. O tio dela também... Meu Deus do céu, o tio dela também foi baleado nessa confusão familiar envolvendo dinheiro, herança. Fernanda tinha 24 anos e fazia o 4º período de Direito. Minha nossa, hein? Meus pêsames à família. Futebol! Vasco está de volta à Série A, né? No ano que vem. O gigante está de volta. Jogadores do Vasco festejaram com uma cruz de malta nas mãos a volta da equipe à Série A em 2023, após vitória sobre o Ituano por 1-0. E o Flamengo joga mal e Coritiba comemora. O Flamengo não se deu bem no fim de semana, né? Alerta para pôr em dia vacina contra a Covid. Garibaldi vence a corrida Tribuna nas ruas da cidade. Então, teve vencedor aí na corrida da Tribuna. Motorista por aplicativo tem carro baleado e fica em pânico. Mulher é ferida a tiro dentro de quarto de pousada no município de Guarapari. Agora eu quero falar para vocês sobre futebol internacional. Copa do Mundo está chegando. Muitas pessoas esportistas estão trocando figurinhas, comprando álbum da Copa. E olha só, com 16 estreantes em Copas, a seleção brasileira é convocada para o Mundial. É a seleção que defenderá o Brasil na Copa do Mundo do Catar a partir do dia 20 de novembro está convocada. A relação com os 26 jogadores que buscarão o hexacampeonato mundial foi divulgada pelo técnico na segunda-feira, dia 7, no auditório da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A lista tem 9 remanescentes da equipe do último Mundial, há 4 anos, na Rússia. 2 deles, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Neymar, ainda defenderam o país na Copa de 2014 no Brasil, junto com o lateral Daniel Alves, que perdeu a edição passada por lesão. Thiago e Daniel, por sua vez, também representaram a camisa amarelinha em 2010 na África do Sul.
16 atletas terão oportunidade de jogar o torneio pela primeira vez, tá? E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, será o chefe da delegação. Quer saber a relação dos convocados? Então vamos lá. Relação dos convocados para a Copa do Mundo 2022. Goleiros: Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, Ederson, do Manchester City, da Inglaterra também, e o Everton, do Palmeiras. Laterais: Daniel Alves, do Pumas, México, Danilo, do Juventus, da Itália, Alex Telles, do Sevilha, Espanha, e Alexandro, do Juventus, Itália. Zagueiros: Marquinhos, do Paris Saint-Germain, França, Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra, Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha. Temos também Bremer, da Juventus, da Itália. Agora os meias: Casemiro, do Manchester United, da Inglaterra, Fred, do Manchester United também, Fabinho, do Liverpool, da Inglaterra, Bruno Guimarães, do Newcastle United, da Inglaterra, Lucas Paquetá, do West Ham United, da Inglaterra, e Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes: vamos ver os atacantes, aqueles que vão fazer os gols das vitórias do Brasil. Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Espanha, Rodrigo, do Real Madrid também, Rafinha, do Barcelona, Espanha, Richarlison, Capixaba Richarlison, do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, Gabriel Jesus, do Arsenal, Inglaterra, Pedro, do Flamengo, Antony, do Manchester United, Inglaterra, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, Inglaterra. Então, são estes os convocados. Vamos desejar boa sorte aos nossos atletas nesta festa mundial do futebol. Notícias curtinhas. Vamos lá. Julgamento por matar marido. Olha só, esse julgamento que já dura vários anos, assim, a questão do crime, e agora parece que o julgamento é para valer. Começou o julgamento da ex-deputada e pastora Flor de Lis, no estado do Rio de Janeiro. Ela é acusada de mandante do assassinato do marido e responde por homicídio triplamente qualificado. A sessão ocorre no Fórum de Niterói. Olha aí, Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos ver se agora, né, será concluído o julgamento. Morre Guilherme de Pádua. Nossa, esse ator que matou uma atriz também, né, no passado. Igreja confirma a morte do ex-ator Guilherme de Pádua. Policiais morrem em ação. 2 PMs morreram em operação no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Esporte: Brasil realiza o melhor mundial de ginástica de sua história. A equipe brasileira terminou a competição com 3 medalhas. Internacionais: Elon Musk quer tornar o Twitter fonte de informação mais fidedigna do mundo. Coreia do Norte diz que lançamentos de mísseis foram ataques simulados. Real Madrid e Liverpool. Esporte internacional. Futebol internacional: Real Madrid e Liverpool se enfrentarão nas oitavas da Champions. Já o Paris Saint-Germain, do brasileiro Neymar, vai encarar o campeão alemão Bayern de Munique, de acordo com o sorteio realizado na segunda-feira, dia 7 de novembro. Agora vamos às missas e celebrações da Paróquia Central de Colatina, minha cidade base de trabalho, ok? Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Colatina. Vamos lá, programação para esta terça-feira, dia 8 de novembro, às 19 horas, haverá celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes na Catedral. Então, não haverá missa nesta terça, mas celebração da palavra. Olha, mais informações você pode obter na Secretaria Paroquial, que funciona no horário das 13 às 18, das 8 às 11, das 13 às 18. E o telefone é 2102-5010. Tem outro telefone, 2102-5006. Temos também aqui o telefone da Paróquia Santa Clara, onde funciona o Mosteiro das Irmãs Clarissas,
que tem missa diariamente, de segunda a sábado, às 7 horas, e aos domingos, às 8 horas. O telefone é 3721-0864. E também o telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, é o bairro mais populoso. O telefone 99507-2251. Você fica sabendo, então, por esse telefone, o horário de missas na Matriz Imaculado Coração de Maria. Chances de emprego. Olha, você que está procurando emprego, atenção que eu vou passar para vocês as chances de emprego. Você pode procurar na agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine de Colatina, que funciona na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, e tem um telefone também, 3721-7102. Anotou aí? 3721-7102, para frequentar a agência do Cine, que intermedia a contratação de desocupados junto às firmas que estão necessitando de profissionais, tá bom? Então vai lá. Olha, eu quero falar também sobre o circo que vem pela primeira vez a Colatina. O Circo Globo Max instalará pela primeira vez em Colatina suas redes, suas lonas para espetáculos. Será por curta temporada. A estreia está prevista para a sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20h30. Os espetáculos ocorrerão de segunda a sexta, às 20h30, nos sábados, domingos e feriados, às 16, 18 e 20h30. O circo será armado na Avenida Moacir Dalla, área verde do prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona urbana colatinense. Deixa eu ver mais aqui, mais notícia para você. Deixa eu falar sobre vacinação de gado bovino, porque o Brasil deve vacinar 161 milhões de bovinos e bubalinos contra a aftosa. Começou no dia 1º, vai até o dia 30 de novembro, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2022. Cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. Em 10 estados, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte, a imunização ocorrerá em animais de até 24 meses, conforme o calendário nacional de vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura, a vacinação em novembro é para bovinos e bubalinos de todas as idades. São, pelo menos nesses estados, olha, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, cujo bloco totaliza 141 milhões de animais a serem vacinados. Então, vacinação para todas as idades nesses estados, tá? A inversão das estratégias de vacinação em alguns estados foi adotada com o objetivo de adequar a demanda de vacinas contra a febre aftosa ao cronograma previsto de produção da indústria e assim garantir a oferta de vacinas para manter os índices satisfatórios e a imunidade do rebanho. Os imunizantes devem ser adquiridos nas revendas autorizadas, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre vida eterna. É importante a gente citar a vida eterna porque o mundo está muito secular. Olha o que diz Apocalipse 22, capítulo 12. Eu venho em breve e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. E mais, Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apocalipse 21, versículo 5. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Tem também aqui um texto sobre arrependimento, gente. Nós temos que pensar na vida eterna. É algo real. Não é fantasia, não. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19.
arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo, para serem apagados, perdoados os vossos pecados. O juízo final, gente, será para acabar com a morte, a dor, o sofrimento e confirmar o destino dos maus também. Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 27, diz o seguinte: o sol se escurecerá no dia do juízo final. A lua não dará o seu resplendor, não brilhará. Os astros e estrelas cairão e os céus serão abalados. Verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos desde a extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, de todos os cantos do mundo. E a danação eterna é algo real. Tormento, sofrimento eterno, inferno, popularmente chamada de inferno, a danação eterna. Está em Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, que se desviaram de Deus, os feiticeiros, os que se prostituem, são os imorais, os devassos, os homicidas, aqueles que matam ou mataram, os idólatras, e qualquer um que ama, comete e pratica mentira. Você ama mentira? Cuidado, hein? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, está escrito: vocês não devem se associar, fazer companhia, ser companheiros de imorais, que vivem em pecados sexuais, avarentos, que são trapaceiros, gananciosos, adoradores do dinheiro, idólatras, que adoram ídolos, caluniadores, beberrões ou ladrões. Não se deve associar a essas pessoas que fazem isso. Em Mateus 25, versículos do 31 a 46, diz o seguinte: e quando o Messias vier em sua glória, e todos os anjos com ele, as nações serão reunidas e haverá separação uns dos outros. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Dirá àqueles à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse no reino preparado para vós desde a criação do mundo. Depois ele se voltará para aqueles à sua esquerda e dirá: fora daqui, retirai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Temos mais aqui lições religiosas, sagradas. Deus perdoa nossos pecados, mas as consequências, conforme a agravância da iniquidade, ficam e devem ser penitenciadas. O rei Davi, ungido de Deus, por exemplo, adulterou. Foi perdoado, mas a penitência foi aplicada. Ele perdeu o primeiro filho com a adúltera, um outro filho violentou a irmã, um filho matou o outro, e mais um filho insurgiu-se contra o próprio pai, usurpando-lhe parte do poder ao fim da vida. Davi foi consolado por uma mulher que não era nenhuma de suas esposas ou concubinas quando estava quase morrendo. Relação. Olha, Deus é unidade e pluralidade, é um ser relacional. O ser humano é relacional também, pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou-nos com a dimensão relacional. O homem deve ter relação com Deus, com o próximo e com a ordem criada, mas há crises relacionais, algumas difíceis de controlar. E a mais difícil crise relacional é com o próprio eu. Vencer o próprio eu é um desafio para muitas pessoas. Pela instrumentalidade de São Paulo apóstolo, muita gente foi convertida. É outra lição de vida para nós. Deus nos usa. Nós podemos ser instrumentos de Deus para a conversão de muitos perdidos. É o que eu faço aqui, transmitindo a palavra. Podemos ser a luz e o consolo nas trevas das pessoas. Como eu já disse, pela instrumentalidade de São Paulo apóstolo, foram convertidos, por exemplo, Rico, Filémon, o seu fugitivo escravo Onésimo,
a rica comerciante Lídia, o médico Lucas e inúmeros outros cidadãos do mundo. Palavra e seu entendimento espiritual. Olha, o entendimento espiritual da palavra sagrada só acontece com a intervenção do Espírito Santo, pois a mente humana está demasiadamente voltada para o mundo material. Como compreender que até hoje, passados mais de 2000 anos de fatos concretos, revelados exaustivamente, muitos não aceitem o sacrifício de amor e misericórdia de Jesus por nós? Como compreender isso? São mentes calcificadas, fechadas, cauterizadas. Precisamos fazer a nossa parte, transmitir a palavra. Eu vou falar agora sobre hospitalidade. Seja hospitaleiro, receba bem as pessoas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz que, praticando a hospitalidade, pessoas recebem anjos sem o saber. Pessoas já receberam anjos sem o saber, praticando a hospitalidade. Olha só, que coisa interessante. Na França, numa Europa que se seculariza cada vez mais, encontra-se até dificuldade para a liberação de espaços domésticos a grupinhos de oração. Até isso, contrastando com esse indiferentismo, no mesmo continente europeu, no início do cristianismo, a casa da comerciante Lídia foi a primeira igreja cristã europeia. E eu vou falar mais um pouquinho agora sobre salvação. Jesus foi santo a vida toda, como Deus encarnado. Ele nunca pecou e por isso é o redentor de nossos pecados. Não há salvação em outro, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. É obedecendo e se compromissando com o que ele determina que chegaremos ao novo Éden, a vida eterna. Jesus é a confirmação das promessas feitas por Deus através dos profetas. Jesus levará os fiéis a ele, aqueles que fazem a sua vontade, para a luz eterna. Quem rejeita Jesus, infelizmente, vai morrer nos seus pecados e vai para o inferno. O arrependimento e reconciliação com Deus são a única chave para abrir a porta do gozo eterno, da felicidade plena, para todo sempre. Eu quero fazer agora um comentário, uma opinião, porque eu acho importante que nós tenhamos nossa opinião. Eu tenho minha formação acadêmica, curso de letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, então a gente tem uma opinião meio crítica e é bom passar os comentários e quem não concordar pode discordar, né, tranquilamente. Comentário, opinião. Será que mudará alguma coisa sobre o ativismo judicial no Brasil? Olha, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu, pessoalmente, não vejo. Pode ser que eu me engane. O que se observam são casos em que sentenciador fala mal do chefe do Poder Executivo, que comemora sua derrota eleitoral, que age com tirania fora dos limites da Constituição, causa medo, determinando prisões, multas, desmonetizações de canais da web, que impede posse de integrante do Executivo Federal, que manda prender sem os devidos processos legais habituais, que manda Legislativo Federal instalar CPI ao invés de respeitar sua autonomia, que decide até em nome de Legislativo Municipal, anulando suas votações, que ignora condenações por corrupção em 3 instâncias e anula tudo. Meu Deus, para que existe legislativo? Para que executivo? Para que juízes concursados em várias instâncias, se depois as decisões dele não valem mais? Francamente, como leigo, eu não sei onde vamos parar com tudo isso. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo.
Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein?
Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, as responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores. E com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles. Costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Olha, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é?
Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão,
e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz, porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não É Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom!